Durante muito tempo, ensinaram pra gente que a República Oligárquica acabou por causa de uma grande revolução. Mas a verdade é que a história é mais desconfortável e mais interessante. Esse regime caiu quando as próprias elites que sustentaram deixaram de confiar uma nas outras. Não foi o povo nas ruas que derrubou o sistema. Foi a combinação de uma economia extremamente frágil com decisões políticas mal calculadas. Quando o acordo que organizava o poder foi rompido, o regime perdeu o equilíbrio. E é isso que a gente vai conversar hoje, porque a República Oligárquica entrou em colapso olhando para a economia do café, a crise de 1909 e as escolhas políticas que empurraram o Brasil para 1930. Antes de seguir, deixa eu te fazer um convite rápido. A maioria das pessoas que assiste ao Viagem na História ainda não é inscrita no canal. Se esse conteúdo te ajuda a entender o Brasil de forma mais clara e honesta, se inscreve agora. Isso fortalece muito o projeto. Além disso, não esquece de deixar aquele seu like. Você não tem ideia de como o like é uma coisa tão simples, é só um cliquezinho, mas como isso ajuda o canal. Quando você clica no like, você está dizendo para o algoritmo do YouTube que esse conteúdo é importante e que deve alcançar outras pessoas. Então, dá essa força para o professor. Clica aí, não custa nada, é de graça e vai ajudar o vídeo a alcançar um público maior. E assim, o debate sobre a história do Brasil pode se aprofundar. Esquece por um momento a ideia de que a República Oligárquica era um caos permanente. Ela não era, pelo contrário. Durante um bom tempo, ela foi um sistema bastante previsível. Não era democrática, não incluía a maioria da população, mas tinha uma lógica interna que mantinha tudo funcionando. E quando um sistema assim funciona, ele cria a ilusão de que vai funcionar para sempre. O poder estava concentrado nas mãos de poucos grupos, principalmente nos estados. O presidente dependia desses grupos e esses grupos dependiam do presidente. Era uma troca constante de apoio político. Nada muito ideológico, era pragmático. No plano local, essa lógica ficava ainda mais evidente. No interior do país, quem mandavam eram os grandes proprietários de terra. Eles resolviam quem votava em quem e muitas vezes até se votava. Isso tornava as eleições previsíveis. E previsibilidade para quem governa é ouro. Agora, quando a gente sobe um pouco a escada e olha para o cenário nacional, esse sistema também precisava de equilíbrio. E esse equilíbrio vinha de um acordo entre os estados mais fortes, São Paulo e Minas Gerais. Não era uma regra escrita, não estava em Constituição nenhuma, era um entendimento político. Enquanto esse acordo era respeitado, o sistema se manteve estável. Cada grupo sabia até onde podia ir. O problema é que esse tipo de estabilidade é sempre frágil. Ela depende da confiança e depende de dinheiro. Se a economia começa a falhar, a disputa aumenta. Se a confiança política se rompe, o acordo perde o sentido. E é aí que a gente começa a chegar no ponto mais sensível dessa história. Porque toda essa engrenagem política só se sustentava enquanto o café sustentava o país. E quando o café começa a deixar de sustentar, todo o resto começa a balançar junto. Porque no fim das contas, tudo isso girava em torno de uma pergunta bem simples. De onde vinha o dinheiro que sustentava esse sistema? E a resposta, durante décadas, foi basicamente uma só: café. O Brasil apostou quase tudo em um único produto. O café não era só um item de exportação. Ele organizava a economia, a política e o poder. Boa parte da arrecadação do Estado dependia do café, boa parte das elites vivia do café e boa parte das decisões políticas era tomada pensando no café. Isso funcionou enquanto o mundo continuou comprando. Quando os preços caíam, o governo entrava em ação, comprava estoques, segurava o produto, tentava evitar que o valor despencasse. Era uma tentativa de administrar o mercado, de evitar pânico e de manter a engrenagem girando. O problema é que esse modelo tinha um limite. Ele partia da ideia de que o consumo internacional sempre voltaria, de que o café sempre teria saída. E mais do que isso, ele deixava o país extremamente vulnerável. Quando você depende de um único produto, qualquer crise externa vira um problema interno gigantesco. Eu falei sobre isso no short quando eu falei sobre como a Venezuela, um país que possui a maior reserva de petróleo do planeta, conseguiu entrar em colapso econômico. E o motivo é o mesmo. Assim como o Brasil, da década de 30, dependia exclusivamente de um único produto, o café, a Venezuela baseou toda essa economia no petróleo. Quando o petróleo perdeu valor, a economia venezuelana desmoronou.
E da mesma forma isso acontece com o Brasil. E isso não é só uma leitura nossa hoje. Já naquela época, alguns setores percebiam que o Brasil estava andando sobre uma base frágil. Como lembra o Boris Fausto, o Estado brasileiro estava profundamente comprometido com os interesses da economia cafeeira. E isso limitava qualquer reação mais ampla diante de uma crise. Enquanto o café segurava, o sistema político se mantinha relativamente estável. Mas bastava essa base econômica começar a falhar que os acordos políticos também começavam a ser colocados em dúvida. E é aí que entra um detalhe importante. A crise que derruba esse modelo não nasce dentro do Brasil. Ela vem de fora. Quando o mundo entra em colapso econômico, o café deixa de ser uma solução e passa a ser um problema. E é exatamente nesse ponto que a crise de 1929 entra em cena. Quando a economia mundial entra em colapso, isso não acontece de forma abstrata. Isso chega na ponta, chega no porto, chega no preço, chega no caixa do governo. E em 1929, o mundo compra menos, produz menos, consome menos. E o café, que parecia uma segurança, vira um excesso. Os estoques se acumulam. O preço despenca e, de repente, o produto que sustentava a economia brasileira se transforma num problema gigantesco. O Estado tenta reagir, compra mais café, queima estoques, intervém. Mas agora o buraco é muito mais embaixo. Porque não se trata apenas de uma oscilação comum do mercado, trata-se de uma crise estrutural mundial. Como lembra Eric Robensbaum, crises desse tipo não criam fragilidade do nada. Elas expõem sistemas que já estavam desequilibrados. E o Brasil estava exatamente nessa situação. Um país dependente de um único produto, um Estado comprometido com a defesa desse produto e um sistema político organizado em torno dele. Quando o café cai, não cai só a economia. Cai a arrecadação, cai a capacidade de governar, cai a confiança no futuro. E quando o dinheiro começa a faltar, a política muda de tom. Os acordos começam a ser questionados. As disputas internas aumentam. Aquilo que era aceito em nome da estabilidade passa a ser visto como privilégio. A crise econômica não derruba sozinho a república oligárquica, mas ela cria um ambiente perfeito para que qualquer erro político tenha consequências maiores. E é exatamente nesse cenário de crise, insegurança e tensão que uma decisão política específica vai romper de vez com o equilíbrio do sistema. Uma decisão tomada no topo do poder. Agora repara numa coisa. Crise econômica muda o ambiente político, mas não decide tudo sozinha. Em momentos assim, as decisões que vêm de cima passam a ter um peso muito maior. E é exatamente aí que entra o presidente daquele momento, o Washington Luiz. O Washington Luiz não era paulista de nascimento, ele era de Macaé, no Rio de Janeiro. Mas politicamente, ele representava as elites paulistas. Construiu sua carreira em São Paulo e foi governador de estado e governava o país profundamente alinhado aos interesses paulistas. Isso importa porque, naquele sistema, não era o local de nascimento que contava, era quem você representava. E existia uma expectativa clara entre as elites políticas. Depois de um presidente ligado a São Paulo, o próximo deveria ser de Minas Gerais. De novo, isso não era lei, não estava escrito em lugar nenhum, mas era assim que o sistema se equilibrava. Só que o Washington Luiz decide não seguir esse entendimento. Ele indica como sucessor o Júlio Prestes, outro nome ligado às elites paulistas. E aqui é importante entender o tamanho do problema. Não se trata apenas de escolher um candidato, trata-se de sinalizar que o pacto que organizava o poder não precisava mais ser respeitado. Para Minas Gerais, essa decisão soa como uma ruptura clara. Se o acordo não vale mais, então o sistema inteiro perde o sentido. A crise econômica já tinha abalado a base do regime, e essa decisão política abala o topo. E quando a base e o topo começam a falhar ao mesmo tempo, a estrutura não aguenta. A partir daqui, a república oligárquica deixa de ser apenas um sistema em crise, ele passa a ser um sistema questionado por dentro. E quando isso acontece, a oposição deixa de ser apenas insatisfação isolada. Ela começa a se articular. Deixa eu fazer uma pausa rápida aqui, sem sair do raciocínio. Tudo isso que a gente está vendo até agora, crise econômica, pacto político, decisões de cúpula, só fazem sentido se a gente acompanhar o processo inteiro. E é exatamente por isso que eu sempre faço esse pedido no meio do vídeo. Se você está chegando até aqui, se esse conteúdo está te ajudando a entender melhor como o Brasil funciona historicamente, se inscreve no canal. Isso garante que você continue acompanhando essa conversa até o final e nas próximas viagens. Agora, com isso resolvido, vamos seguir. Quando um acordo político se rompe, ele não cria imediatamente uma revolução. O que ele cria primeiro é espaço. Espaço para insatisfação, para articulação e para alternativas. A decisão do Washington Luiz muda completamente o clima entre as elites.
Minas Gerais, que até ali fazia parte do jogo, passa a se ver fora do jogo. E quando um grupo desse tamanho se sente excluído, ele não fica parado. Ele começa a procurar aliados. E é assim que surge uma articulação política inédita naquele momento. Minas Gerais se aproxima do Rio Grande do Sul e da Paraíba. Não porque esses estados pensavam igual em tudo, mas porque tinham algo em comum: a oposição ao domínio das elites paulistas. Dessa articulação nasce a chamada Aliança Liberal. Quando a oposição começa a se organizar, a disputa política muda de natureza. Ela deixa de ser apenas uma disputa eleitoral e passa a ser uma disputa sobre quem tem o direito de mandar. A Aliança Liberal nasce exatamente nesse contexto. Não era um movimento revolucionário no sentido social do termo. Não estava propondo romper com o capitalismo ou com as elites. Era uma frente política formada por grupos que haviam sido excluídos do pacto oligárquico. Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, estados que passaram a enxergar o domínio paulista como um problema. À frente dessa articulação estava Getúlio Vargas, com João Pessoa como vice. A eleição de 1930 acontece nesse clima. De um lado, o candidato do governo, do outro, uma oposição organizada, articulada e já desconfiada do sistema. O resultado oficial dá vitória ao Júlio Prestes. Mas a oposição não aceita. E aqui é importante entender: não é só uma questão de fraude. O sistema eleitoral da República Oligárquica já era, por definição, pouco confiável. A diferença é que agora ninguém mais está disposto a aceitar o resultado em nome da estabilidade. E então acontece um episódio que muda completamente o clima político. Em julho de 1930, o João Pessoa é assassinado. O crime não foi diretamente organizado pelo governo federal. Ele tem motivações locais, ligadas à política paraibana. Mas politicamente o impacto foi enorme. O assassinato se transforma em um símbolo. Para a oposição, ele passa a representar a violência do sistema, o esgotamento das instituições e a impossibilidade de resolver o conflito dentro das regras existentes. O clima político se radicaliza. A partir daí, a ideia de esperar a posse presidencial perde completamente o sentido para a Aliança Liberal. O que estava em jogo já não era mais uma eleição, era a sobrevivência ou não do próprio regime. Em outubro de 1930, movimentos armados começam a se espalhar. O governo perde apoio militar, perde apoio político e perde a capacidade de reação. Washington Luiz é deposto antes que Júlio Prestes possa assumir. E é assim que a República Oligárquica chega ao fim. Não por uma revolução popular clássica, mas por um colapso político interno, acelerado pela crise econômica e pela ruptura definitiva do pacto entre as elites. Quando um regime cai, a tentação é achar que o problema foi resolvido. Mas a história raramente funciona assim. O fim da República Oligárquica não significou automaticamente democracia, participação popular ou justiça social. O que acabou ali foi um modelo específico de dominação política. Aquele sistema, baseado no pacto entre as oligarquias estaduais, no controle do voto, na previsibilidade eleitoral. Com a queda desse modelo, abre-se um vazio. E todo vazio político precisa ser preenchido. O que entra em cena a partir de 1930 é um processo de centralização do poder. O poder sai das mãos das oligarquias estaduais e passa a ser concentrado mais fortemente no governo federal. Isso representa uma mudança importante. O velho sistema já não dava conta de um país mais urbano, mais complexo e atravessado por uma crise econômica profunda. Mas é fundamental entender uma coisa. Essa mudança não nasce da pressão popular organizada. Ela nasce de uma reorganização das elites. O discurso muda, as formas de poder mudaram, mas quem continua decidindo os rumos do país ainda é um grupo relativamente restrito. Ao mesmo tempo, o Estado passa a ter um papel muito maior na economia. Intervenção, planejamento, tentativa de diversificar a base econômica, redução da dependência do café. Essas ideias ganham força justamente porque a crise mostrou os limites do modelo anterior. Então, 1930 não é um ponto de chegada, é um ponto de inflexão. O Brasil muda de trilho, mas não chega ao destino. E isso ajuda a explicar muita coisa que vem depois. Agora deixa eu te fazer uma provocação final. Por que essa história de quase 100 anos atrás ainda merece a nossa atenção? Porque a queda da República Oligárquica não aconteceu por acaso. Ela revelou problemas estruturais que não desapareceram com a troca de governo. Um país dependente de poucos produtos, um sistema político sustentado por acordos entre elites, instituições frágeis que funcionam enquanto ninguém questiona. Quando tudo vai bem, esses arranjos parecem instáveis. Mas basta uma crise econômica mais profunda ou uma ruptura mal calculada para tudo isso começar a desmoronar. A República Oligárquica não caiu porque era antiga ou ultrapassada. Ela caiu porque não conseguiu se adaptar a um país que estava mudando. E isso é uma lição importante. Sistemas políticos que excluem
que concentram poder demais e que dependem de acordos fechados, tendem a parecer fortes, até o dia em que deixam de parecer. Olhar para 1930 não é buscar a resposta pronta, é entender que crises políticas raramente surgem do nada. Elas são construídas aos poucos, quando economia, política, instituições deixam de conversar entre si. E quando isso acontece, o colapso costuma vir de dentro. A história não se repete do mesmo jeito, mas ela insiste em nos lembrar onde estão os pontos frágeis. Se a gente olhar com calma tudo que foi dito aqui, a queda da República deixa de parecer um evento repentino. Ela não caiu de um dia para o outro. Ela foi se desgastando. Um sistema político baseado em acordos fechados entre elites, sustentado por uma economia dependente de um único produto que entrou em crise e não conseguiu se adaptar. Quando o café deixa de sustentar a economia, o pacto político começa a falhar. Quando o pacto foi rompido, as confianças entre as elites acabou. E quando a economia, política e instituições entram em crise ao mesmo tempo, o resultado dificilmente é a estabilidade. A República Oligárquica não caiu porque o Brasil virou de repente um país democrático. Ela caiu porque o modelo deixou de funcionar até para quem mandava. 1930 não resolve os problemas do Brasil, mas encerra uma forma específica de organizar o poder e abre um novo período com outros conflitos, outras promessas e outros limites. Entender esse processo é fundamental para a gente não tratar a história como uma sucessão de datas. Ela é feita de escolhas, de interesses e de decisões que têm consequência. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o Brasil, deixa o like. O like parece simples, mas ele diz para o YouTube que esse tipo de conteúdo vale a pena continuar circulando. E se inscreve no canal. O Viagem na História existe para discutir história com profundidade, sem pressa e sem subestimar quem está do outro lado. E se você quiser apoiar o projeto de forma mais direta, existem algumas possibilidades. Se aparecer aí para você o botão de valeu demais, qualquer valor já ajuda muito a manter o canal funcionando. Se em algum momento aparecer também o botão de hypar do YouTube, clica nele também. É mais uma forma direta de apoiar o conteúdo aqui dentro da plataforma. E quem prefere apoiar de forma direta, a chave Pix do canal está na descrição do vídeo. Tudo isso ajuda a manter o Viagem na História vivo, independente e com liberdade para produzir conteúdo com cuidado. Obrigado pela companhia, viajante. A história continua e a próxima parada é logo ali.